Olá, caros alunos do terceiro ano, mais uma videoaula do professor Cláudio. Agora para falarmos das posições relativas entre reta e circunferência. Veja, vamos supor aqui que temos uma circunferência lambda de centro AB, raio centro AB, não, vamos usar centro X, O, X0, Y0, ok? E raio R, e uma reta T, beleza? Vamos lá. De novo, temos aqui, a exemplo de ponto, três situações, né, para as posições relativas entre reta e circunferência. Uma reta em relação à circunferência, ela pode ser tangente, ou seja, quando ela tem um único ponto de interseção com a circunferência. Ela pode ser secante, ou seja, quando ela tem dois pontos de interseção com a circunferência. Ou ela pode ser externa à circunferência, quando não tem nenhum ponto. Então, as situações são essas três. Ou a reta tem um ponto de interseção, ela é chamada de tangente, ou ela tem dois pontos de interseção, ela é chamada de secante, ou ela não tem nenhum ponto de interseção. Uma reta e uma circunferência nunca tem mais do que dois pontos de interseção, ok? Beleza, então, nessa situação, o que é que nós temos? O ponto de tangência é o ponto onde o segmento que liga esse ponto ao eixo, ao centro, ele é perpendicular, ok? Ele é ortogonal. Então, esse segmento aqui, ele, além de ser o raio da circunferência, ele também é a distância entre o centro da circunferência e a reta. Então, nesse caso, a distância do centro da circunferência à reta T, ou seja, a distância T e C é o próprio raio da circunferência. Nesse caso, aqui está C e aqui está T. A distância entre C e T, que é esse segmento, dado pelo segmento aqui, né, o ponto mais próximo é o ponto da projeção ortogonal do ponto C sobre a reta T. Então, essa distância entre esses dois pontos é também a distância entre o ponto C e a reta T. A gente pode ver que essa distância é menor que o raio da circunferência. Ok? Então, a distância aqui, quando eu boto D, é sempre a distância entre o ponto C e a reta T. Essa distância aqui, ela é menor que o raio da circunferência. E na última situação, essa é a distância entre o ponto C e a reta T. De novo, projeção ortogonal do ponto sobre a reta, vai ter um ponto. A distância desses dois pontos é também a distância entre o ponto C e a reta T. Essa distância entre o ponto C, centro da circunferência, e a reta T, ela é maior do que o raio da circunferência. Então, a distância aqui, a distância é maior que o raio. Veja, a distância entre a reta T e um ponto C qualquer é dado por essa expressão aqui, né? Onde o A, o B e o C são os coeficientes da reta. E x0 e y0, as coordenadas do ponto considerado. Eu vinha usando A e B para o ponto central C, só que agora, em virtude de não confundir com as coordenadas, com os coeficientes da reta, e se usa A, B e C para esses coeficientes, né? Eu acabei trocando, então x0 e y0 aqui são as coordenadas do ponto C, central, né? Centro da circunferência, enquanto que A, B e C são as coordenadas da reta. Bem, sendo assim, vamos a um exemplo, né?
para fazer a aplicação disso aí. Ele diz, esse exemplo é o exemplo R7 do livro do texto, está lá na página 83, esse aqui. Vamos fazer a seguinte conta, né? Ele diz no enunciado que verifique a posição relativa entre a circunferência lambda dada por essa expressão, e aqui fica claro, né, por essa equação, que o C tem coordenadas 3 e 1, enquanto que o R tem que medida da raiz desse número, ou seja, o raio é 3. Beleza? E temos 3 retas, onde essas são as equações gerais, o formato geral, né? E organizado, né? Primeiro x, y, né? Aqui, portanto, sendo A, aqui sendo B e aqui sendo C, é a melhor forma de se escrever a equação. Bem, então, vendo, né, no ponto A, primeiramente, né, no item I, digamos assim, vamos ver primeiro a posição relativa entre a reta S e a circunferência lambda. Bem, então, aplicando a fórmula, temos aqui A, x0 está aqui, é 3, mais B cadê B? B está aqui, é menos 1, né? Vezes y0, que é 1, mais C, que é 2, C que é 2. Fecha parênteses. E aqui a gente vai ter raiz quadrada de A que é raiz quadrada do quadrado de A, que é 4/3 ao quadrado, mais B, que é menos 1 ao quadrado. Aqui vai ser 4 menos 1, 4 menos 1, 3, mais 2, 5. Enquanto que aqui embaixo a gente vai ter 4/3 ao quadrado, que é 16 nonos, mais 1. Isso aqui vai dar 1. Vou escrever 1 como 9 nonos. Então vai ficar módulo de 5, que é 5 mesmo, e aqui vai ser raiz, né, raiz de 25 sobre 9. Isso aqui é 5 sobre 5 sobre 3. Isso aqui é 5 vezes o inverso. Isso aqui vai dar 3. Ou seja, a distância D, né, D, que é 3, foi igual ao R, que é 3. E aí a gente conclui que S é tangente. S é tangente a lambda, ok? Porque a distância de S ao centro foi igual à medida do raio. Então, aqui o item I feito, vamos ao 2I. No 2I a gente vai ver agora a posição relativa entre a reta T e a circunferência lambda. Mesma conta. Vamos lá. Agora esse segundo D. O A menos 1 vezes x0, que é 3, mais B, que é 1, vezes y0, que também é 1, mais 2. Fecha parênteses. Aqui embaixo temos o A, menos 1
ao quadrado mais 1 ao quadrado. Bem, então, o que é que temos aqui? Aqui vai ser menos 3, mais 1, menos 2 mais 2, 0. Módulo de 0 e aqui embaixo raiz de 2. Isso aqui, módulo de 0 é 0. 0 sobre qualquer número diferente de 0 é 0. Então, nessa segunda situação, o que é que temos? Temos que a distância D entre a reta, no caso T, e o centro é 0, que é menor do que 3, que é o raio da circunferência, que é 3. Esse 0 não só está dizendo que a reta T é secante, né? Portanto, isso implica que T é secante a lambda. Além disso, T passa em C, na origem C, x0, y0. Certo? Então, se a distância dele para C é 0, é porque ele passa no ponto C. A distância entre ela e o ponto C é 0. Ok? E, finalmente, o 3i. O 3i a gente vai ver a posição relativa entre essa reta U e lambda. Então, D, vou calcular de novo aqui, D vai ser U, A é 3, vezes x0, 3, mais B é 4, vezes y0, 1, mais 7, que é o C. Isso sobre raiz quadrada de 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Módulo de 9 mais 4 mais 7 sobre a raiz quadrada de 9 mais 16. Isso aqui vai ser 13, 20, né? Vai ser módulo de 20, que é 20 mesmo, e aqui raiz de 25, que é 5. Opa, deu 4. Então a distância entre a reta U e o ponto C, né, deu 4. Portanto, D foi menor que R, ou melhor, D, que é 4, é maior que R, que é 3. Então, nesse caso, o que é que temos? Temos que a reta U é externa à circunferência lambda, ok? Então, aqui em lambda, foi externa à circunferência, a reta U. Aqui no 2i, a AT, ela é secante a circunferência lambda, e mais do que isso, ela passa no ponto C, porque a distância foi 0, e no I, que foi o primeiro caso, S, né? S é tangente, porque a distância de S até o centro foi igual ao R, ao raio R. Então aqui é T e lambda, e nesse 3i é U e lambda. Bem, de posição relativa entre as retas, entre reta e circunferência, é isso aí. Vocês já estão aptos a fazer exercícios, né? Então, os exercícios
do livro-texto, né? Livro-texto, página 81, páginas, na verdade, 81, 82 e 85. Então, além de, eu não tinha passado, vocês podem fazer também, né? Não, é isso aí mesmo. É isso aí mesmo. Ok? Então, até a próxima.